rejeição, vergonha, dor. Não se preocupe. Nem tudo está perdido. Jesus sabe exatamente como você se sente. Mais do que isso, Ele fez questão de passar por isso e muito mais, para que você soubesse que Ele se importa. Tudo o que você precisa é entregar sua vida para Ele, pois Ele já entregou a dele por você. Celebrando a restauração. É uma alegria muito grande estar com vocês e trago a saudação da Primeira Igreja Batista da Penha, ali do outro lado da cidade, onde nós congregamos e fazemos parte da equipe pastoral. E recebemos, assim, com muita alegria mesmo, o convite de poder estar com os irmãos nesses preparativos dessa caminhada para a implantação do Celebrando Restauração, que é algo que bate e pulsa no nosso coração. Tem sido um desafio interessante olhar para isso, olhar para esse valor da restauração, mas, acima de tudo, uma alegria muito grande, porque nós estamos vendo uma comunidade, uma igreja que se move em torno desse valor bíblico e da sua importância na vida de todos nós. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 51. O texto será projetado e eu quero convidá-los a lermos juntos, em uma só voz, esse versículo. Salmo 51, 10. Leiamos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Vamos ler novamente? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. E através do teu Espírito trabalho nos nossos corações, nas nossas mentes, para que ela tenha o significado que cada um de nós necessita nessa noite. É o que te clamamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, esse versículo, ele foi escrito poeticamente por Davi. Quem era Davi? Essa é uma pergunta que parece que todos nós, quando a ouvimos, a resposta já vem com o próprio texto bíblico. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era como Deus gostaria que fosse. Seria tão bom se ele pudesse dizer isso de você, dizer de mim, mas ele disse de Davi. O Senhor escolheu Davi, ainda quando adolescente, para ser o rei, em substituição a Saul. E ele foi ungido ainda, bem novinho. E ele era um homem que temia de fato o Senhor. Ele tinha uma relação com Deus muito íntima. Ele o buscava com muita facilidade. Mas houve momentos de grande dificuldade na vida de Davi. E quando ele escreveu esse texto, ele fazia referência a um desses momentos dramáticos e terríveis, com a presença do pecado enraizado na vida de Davi. Davi já era rei, Davi já morava no seu palácio, Davi já havia conquistado diversas regiões e o seu reino tinha uma relevância tremenda. E enquanto o seu exército estava em combate, ele estava naquele ano, naquele dia, no seu palácio, desfrutando o lugar tão agradável que era o seu palácio. O texto bíblico diz, enquanto os reis saíam para guerrear, Davi estava no seu palácio. E ali do seu palácio, dos terraços, ele viu uma mulher despida tomando banho. E a desejou, procurou saber quem era, e disse, olha, é Batseba, a esposa de Urias. E ele disse, tragam essa mulher até mim. E trouxeram,
ele teve relações sexuais com aquela mulher. A mulher voltou para sua casa e depois mandou avisar: olha, eu estou grávida. E Davi ficou impactado. Mas ele pensou o seguinte: o seu marido Urias está em guerra, eu vou pedir para que o general Joabe o mande de volta para casa, ele vai chegar em casa, vai descansar, vai ficar com sua mulher, terá relações com ela, e o filho que virá, ele vai achar que é dele. Então ele bolou um plano que resolvia o problema dele. E realmente, Urias veio, mas Urias não aceitou aquele presente de descansar durante aqueles dias com a sua esposa na sua casa. Ele ficou na porta, ele não entrou. Davi fez de tudo, até o embriagou, mas ele não entrou. Ele disse: pronto, agora a minha situação está configuradamente complicada. Tenho mais um plano. Ele mandou uma carta para o general Joabe e disse: coloque este homem na frente de batalha para que ele morra. E Urias voltou, e assim foi feito, ele foi colocado e ele morreu. Então agora para Davi estava tudo resolvido, os problemas acabaram. Batseba estava viúva, ele agora poderia acolhê-la, trouxe para o palácio, ela estava grávida e teve o seu filho. Os dois grandes pecados marcaram e houve uma denúncia. E o profeta Naã, mandado por Deus, foi até Davi e denunciou esse pecado. Quando Davi recebeu a denúncia daquele pecado através de uma história que Natã criou, disse: esse homem da história sou eu. Ele admitiu que havia pecado. Ele reconheceu o seu pecado. E a partir daí, aquele homem que era segundo o coração de Deus, que havia cometido o pecado do adultério de uma forma tão dura, e foi o mentor do assassinato de um homem, ele agora cai em si e começa uma relação de reparação com Deus pelo mal que ele havia vivido. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele escreveu lembrando desse momento. Então, ao olharmos para o texto, a motivação, a inspiração que levou Davi a escrever foi exatamente as circunstâncias que ele estava e como ele precisava agora se colocar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. E interessante que no momento da sua dor, Davi também escreveu, e nós podemos ler no Salmo 32, versículos 3 a 5. Acompanhe, eu farei a leitura. Davi disse a partir do versículo 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. Quando nós falamos do Celebrando Restauração, nós estamos falando de um programa que incorpora uma estratégia bíblica muito simples, que foi idealizada desde o início do século passado dentro de uma comunidade, de uma igreja luterana, onde homens buscavam entender como eles poderiam encontrar um caminho bíblico, prático, para enfrentar as suas lutas. E eles foram construindo atitudes, a partir do entendimento bíblico, que deveriam ser vividas por cada um, para que eles pudessem encontrar passos ou um caminho que os levasse a viver de uma forma mais equilibrada as lutas que cada um vivia. Eles reconheciam as lutas que viviam. Esse mesmo modelo foi visto por outras pessoas que transformaram e organizaram e sistematizaram esses passos, essas ações, essas atitudes, no que nós conhecemos como 12 passos. Então, aquilo que começou lá na igreja luterana, gerou na década de 30 do século passado, um movimento que nós conhecemos, chamado de Alcoólicos Anônimos, que funciona usando esses 12 passos, essas 12 ações, que antes haviam começado dentro de uma igreja com uma fundamentação bíblica,
mas que foram secularizadas, tirando-se a visibilidade da fundamentação bíblica, mas as ações são as mesmas. E isso se espalhou no mundo, porque essas ações são práticas, são fortes, e nós podemos vivenciá-las e elas nos ajudarão a construir mudanças. Mas os anos foram se passando e, num determinado momento, uma igreja nos Estados Unidos, através de um homem que viveu uma experiência nos Alcoólicos Anônimos, ele disse, poxa, aqui na igreja eu não posso falar da minha luta com o álcool. E lá onde eu vou, e onde eu tenho encontrado, através do uso dos 12 passos, uma ferramenta que tem me ajudado a ficar sóbrio, eu não posso falar de Deus. O que é que eu faço? O pastor da sua igreja o encorajou a fazer com que ele trouxesse aquela prática, os 12 passos, para dentro da igreja, resgatasse a fundamentação bíblica, e aí nasceu o movimento de restauração. E ele chegou até nós, e ele está chegando hoje aqui à Igreja Batista do Horto. Nada diferente do que nós já conhecemos, porque conhecemos a Bíblia. Mas eu acredito que, incrementado um pouquinho mais, com uma sequência de ações muito práticas, muito diretas, que a Bíblia nos ajuda a olhar para construirmos uma caminhada de restauração. Algo como o que Davi pôde viver. Davi deu um primeiro passo, e esse primeiro passo é algo que nós devemos identificar. O primeiro passo dessa caminhada é admitir a incapacidade que eu tenho de lutar contra as minhas insanidades e admitir que minha vida está ingovernável. O que é que eu estou falando? Eu nasci em um lar cristão, aceitei Jesus na minha infância, cresci na igreja, me envolvi na igreja, conheci Ruth na juventude, nos envolvemos desde o nosso namoro com a liderança na igreja, sempre estivemos à frente das inúmeras ações ministeriais na igreja, de maneira muito intensa, mas eu não percebia as minhas doenças. E eu estou falando no plural. E destaco uma delas. Eu vivia de uma maneira muito autossuficiente. Eu dizia, eu me basto, eu resolvo o que precisa ser resolvido. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Queridos, isso me levava a, inclusive, não depender de Deus, ou achar que não dependia de Deus, e agia por minha conta. Eu agia de uma forma muito egoísta, eu agia de uma forma muito prepotente, eu agia de uma forma muito orgulhosa. E não é isso que Deus espera. Como consequência disso, o meu relacionamento com Deus, ele estava quebrado se eu não buscava a dependência dele. O meu relacionamento comigo mesmo estava totalmente comprometido. E imagine o relacionamento com as pessoas com quem eu convivia. Imagine o relacionamento em casa, com Ruth, com os filhos, no trabalho, na igreja, onde quer que eu fosse. Como é que alguém gostaria de conviver com outro com essa carga de dificuldades morais? Isso é uma defeito, é uma falha de caráter que faz com que nós nos relacionemos muito mal. E eu tinha dificuldade com as pessoas, porque o fato de impor as minhas posições, de agir de uma maneira muito prepotente, de uma maneira muito orgulhosa, de uma maneira muito arrogante, as pessoas iam naturalmente entrando em conflito comigo e eu achava que era normal, era porque as pessoas reagiam, mas eu não percebia o tamanho da insanidade que eu vivia. Vivi conflitos dentro da igreja, vivi conflitos em casa, vivi conflitos por onde eu andava. E eu não percebia que isso era um pecado na minha vida, que precisava ser trabalhado. Admitir, então, que nós temos uma luta, admitir que minha vida está ingovernável por causa dessa luta, é o primeiro passo dessa caminhada de 12 passos. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 7, versículos 21 a 23, a sua luta. Poxa, mas o apóstolo Paulo. Observem o texto. Romanos 7, 21 a 23. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus.
mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha só a luta de Paulo com as insanidades que existiam na sua mente. O que acontece é que quando nós temos uma luta e nós não fazemos nada, ou tentamos fazer com nossas próprias forças, ou tentamos dar o nosso jeitinho para resolver. Eu estou me referindo, por exemplo, a lutas com a ira, com a mentira, a luta com algumas compulsões, como alimentar, a luta com o álcool, a luta com o medo, a luta com a pornografia. Lutas que estão presentes em qualquer um de nós. Estão presentes dentro da igreja porque estão presentes na nossa vida. E quando tentamos trabalhar somente com as nossas forças, nós estamos tentando ser Deus na nossa vida. Estamos fazendo com que as nossas insanidades simplesmente sejam alimentadas, porque nós não admitimos que nós temos algo que está tornando nossas vidas ingovernáveis. Eu preciso sair da negação, eu preciso deixar de negar que eu tenho uma luta. Eu tenho várias lutas, eu citei uma só. Eu tenho uma luta com uma coisa chamada procrastinação. Eu preciso estar atento com os compromissos que eu assumo, porque eu tenho a tendência de deixa para amanhã, ou deixa para depois da manhã, e vai deixando. E isso torna a minha vida ingovernável. E eu preciso entender que esse primeiro passo é admitir, deixar de negar que eu tenho aquela luta e começar a agir. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o primeiro passo nos encoraja a admitir que eu não sou Deus. Me encoraja a deixar de negar que eu tenho uma determinada luta. E me encoraja a sair da negação, quando eu digo, sim, eu luto contra isso e eu dou nome àquela luta. Esse é o primeiro movimento, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a segunda ação, a segunda atitude, o segundo movimento, é reconhecer a minha importância e, acima de tudo, reconhecer que Deus existe. Quando eu agia movido pela minha insanidade da autossuficiência, eu tentava ser Deus na minha vida. Mas eu preciso entender que eu não sou Deus e que Deus existe. Esse fato de reconhecer que Deus existe, para mim, ele fez com que eu entendesse que o orgulho era uma consequência da minha autossuficiência, uma atitude pecaminosa, porque eu não dava espaço para viver um princípio bíblico muito simples. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. O orgulhoso não consegue ser humilde. Humilde é aquele que sabe depender. Jesus dependeu do Pai e Ele quer que nós também saibamos viver isso. Então não existe espaço para orgulhoso no reino de Deus. E no momento em que eu reconheço que Deus existe, no momento que eu reconheço que eu sou impotente, eu começo a dar um passo de humildade, porque eu entendo que eu dependo de Deus e que Ele pode agir na minha vida. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o seguinte, Romanos 1, 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens se tornaram indesculpáveis. Esse é um poema que Paulo colocou de uma maneira assim, muito precisa para mostrar que Deus existe. Minha vida está ingovernável, eu sou impotente, mas Deus pode tomar a minha mão e cuidar de mim. Primeiro passo, eu devo admitir minha insanidade e sair da negação. Segundo passo,
eu devo reconhecer a minha impotência e reconhecer que Deus existe. O terceiro aspecto dessa caminhada é algo muito prático, que tem a ver com talvez um fato que muitos de nós já deu. Nós somos desafiados a entregar a minha vida e as minhas vontades aos cuidados de Deus. Eu tinha 8 anos de idade, em 1963, quando conscientemente eu entreguei minha vida a Jesus. Mês de abril, a minha igreja lá em Teresina estava numa série de conferências. E naquele dia a mensagem que eu ouvi falou ao meu coração e eu disse, eu quero esse Jesus para mim. Eu entreguei minha vida conscientemente. Mas à medida que eu fui amadurecendo, chegou um ponto, quando eu me defrontei com essa questão, eu vi que havia alguma coisa incompleta nas minhas atitudes. Principalmente pela manifestação da minha insanidade, que é a autossuficiência. Eu não havia entregue as minhas vontades ao Senhor. E eu precisava entender na prática como era isso e entregar minhas vontades a Ele. É interessante que quando nós nos defrontamos com uma situação como essa, alguns fatores eles pegam muito forte. É o orgulho que nos impede fazer a entrega das vontades. Era o que acontecia comigo. Era a culpa, porque eu reconhecia que tinha algum erro em mim, mas a culpa como que me prendia àquela insanidade. Era o medo de abandonar essa forma de ser autossuficiente, de ser arrogante. Como é que vai ser diferente se eu agora não agir de uma forma tão que eu já estava acostumado, que eu já sabia viver? E a dúvida, será que realmente eu tinha fé suficiente para crer que eu poderia mudar essa minha forma de ser através do poder de Deus na minha vida? Essas coisas me prendiam e me impediam de experimentar essa mudança de uma maneira mais relevante. Entregar vida e vontade, passar o controle de mim mesmo integralmente para Deus, era o que eu precisava viver de uma maneira intensa. A primeira ação, admitir as minhas falhas, sair da negação. A segunda, reconhecer minha impotência, entender que Deus existe. E a terceira, entregar minha vida e vontade aos cuidados de Deus. Interessante que quando nós olhamos para o momento que nós estamos, vamos olhar para a nossa vida hoje. O jeitão que eu tenho hoje, as qualidades ou as falhas de caráter, as imperfeições ou as virtudes, os vícios, os traumas, eles não começaram hoje, eles atravessaram a nossa história e fizeram com que nós tenhamos chegado ao que somos hoje a partir do que aconteceu para trás. Então, o nosso quarto movimento, nosso quarto passo, a nossa quarta ação é tratar a nossa história através de um inventário moral. Nós podemos, e o programa sugere que nós paremos e escrevamos a nossa história para que eu entenda o que aconteceu no passado, coisas boas e ruins, que ajudam ou nos ajudam a compreender como eu estou hoje. Porque somente compreendendo como eu estou hoje é que eu poderei fazer mudanças para o futuro. Então eu começo a tratar a minha história escrevendo o inventário moral. O Celebrando Restauração faz isso de uma maneira organizada, sistemática. Vocês terão a oportunidade de experimentar isso. E a partir da escrita, nós teremos um referencial para tratar alguns aspectos que nos deixaram com o jeitão que nós estamos hoje, com as insanidades que carregamos hoje. Fazer um inventário nos ajuda a identificar o quanto nós erramos, pecamos, machucamos, ferimos as pessoas. E nos encoraja a confessar, principalmente, pecados cometidos. Queridos, a confissão é uma ação bíblica que é resultante da identificação clara daquilo que nós fizemos de errado, de pecados. A confissão nos estimula, nos encoraja a uma outra experiência bíblica fortíssima que se chama perdão. O nosso pecado é perdoado por Deus. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que é que acontece?
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus nos perdoa. Mas nós temos a oportunidade de exercitar o perdão com as pessoas com as quais nós convivemos. Quer seja perdoando aqueles que nós machucamos, quer seja liberando perdão para aqueles que nos machucaram. E depois de ter feito o inventário, nós identificamos isso e fazemos um conjunto de reparações ao nosso redor. Um aspecto bíblico interessante e fortíssimo que nós identificamos e podemos experimentar é a confissão dos nossos pecados aos outros. Existe uma forma muito prática, muito cuidadosa, que nós incentivamos dentro do Celebrando, porque é uma forma bíblica. Tiago 5,16 nos diz: confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejam curados. Tiago nos encoraja a construir caminhos em que entre nós estejamos confessando os pecados que nós vivemos, estejamos orando para que nós possamos de fato ser curados. O Senhor já me perdoou, mas há momentos que eu preciso falar da minha insanidade, fazer com que ela seja falada, porque falando eu boto para fora a minha doença. E esse é um encorajamento. O próximo passo nos diz que nós devemos construir uma mudança. E aqui, ao construir a mudança, nós vamos olhar para os nossos vícios, para os nossos traumas, para os maus hábitos, para as falhas de caráter identificadas, e vamos redefinir valores, vamos redefinir hábitos, vamos redefinir ambientes, vamos reconstruir aquilo que nos cerca. E o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito prática em Romanos 12, 2, um texto que eu gosto muito. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente. Nessa caminhada dos 12 passos, nós temos agora um conjunto de passos que nos ajuda a construir novos hábitos. Eu já fiz reparações com os outros, mas eu construo novos hábitos, eu aprendo a resgatar novos valores, eu aprendo a priorizar e encontrar aspectos importantes que me fazem construir e priorizar novos ambientes. Esse conjunto de ações resume os 12 passos. O primeiro deles, admito as minhas falhas. Saio da negação. O segundo, eu reconheço que eu sou impotente e que eu não sou Deus. O terceiro, eu entrego minha vida e minhas vontades ao cuidado de Deus. O quarto, eu trato a minha história. E eu escrevo, ao escrever o inventário moral, eu consigo ter esta visão. E o quinto, eu consigo construir um conjunto de mudanças na minha vida que fazem com que as minhas insanidades passem a ser trabalhadas de uma maneira muito intensa. Anderson, coloca aquele slide que nós desenhamos ainda agora. Próximo slide. O outro. Esse. Apenas para relembrar. Admitimos nossas insanidades e saímos da negação. Somos impotentes, Deus existe. Entrego minha vida e minhas vontades a Deus. Trato minha história, escrevo meu inventário moral e construo mudanças. Esse é um resumo dos 12, que faz com que a gente possa, de fato, vivenciar essas experiências. Volta um slide anterior. Paulo fala à igreja de Filipos, eu quero convidá-los a ler, vamos ler juntos esse versículo. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Restauração é formar o caráter de Cristo em nós. É ficar mais parecido com Jesus. Restauração
é um processo, é um valor, mas ele é um processo, ele vai acontecendo, assim como o texto bíblico nos mostra. Restauração não é para alguns, restauração é para todos nós. Restauração é para toda a vida, esse texto bíblico ele nos mostra isso. E eu quero convidá-los a olhar para o que pode acontecer com você, usando essa estratégia que a igreja se propõe a tornar efetiva a partir dessa semana. Eu quero concluir lendo mais uma vez o versículo que nós fizemos a leitura lá no início e quero convidá-los a ler juntos comigo. Próximo slide. Vamos ler juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração. Ó Deus, e renova dentro em mim o espírito estável. Que essa seja a nossa ação. Não seja apenas a nossa oração. Seja a nossa oração, mas seja, acima de tudo, a nossa oração, buscando viver intensamente o valor da restauração. Baixe a sua cabeça. Pai, que o Teu Espírito trabalhe individualmente nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Que nós sejamos objeto do Teu cuidado específico para que encontremos a forma possível de viver o valor da restauração, compreendendo e deixando as minhas insanidades de lado, saindo da negação, crendo que Tu existes, entregando a minha vida e vontades ao Teu cuidado, tratando da minha história e fazendo as mudanças que eu preciso. Cuida da Tua igreja, Senhor. Que o Teu amor e o Teu poder se manifeste na vida de cada um dos irmãos que buscam viver a restauração na sua história. É o que te clamamos no nome de Jesus. Amém.